Olá, pessoal, que saudade que eu tô de vocês. Estão se cuidando direitinho? Então, pessoal, a gente vai começar aí um capítulo novo, né? Multiplicação e divisão de números naturais. E a gente vai começar pela multiplicação, ok? Então, gente, a multiplicação com números naturais nada mais é do que uma adição de parcelas iguais. Quando a gente está resolvendo uma multiplicação, a gente tem aí o multiplicando e o multiplicador, que agora a gente vai chamar eles de fatores. E o resultado de uma multiplicação vai ser o produto. Então, eu coloquei como exemplo para vocês 25 vezes 3. 3 vezes 25, 75. A gente começou a multiplicar o 3 pela unidade. 3 vezes 5, 15. O 1 sobe, vai ficar acima do número 2. Multipliquei 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Formei o número 75. A multiplicação, a gente está acostumado a usar o símbolo de x, né, o símbolo x, para representar a operação da multiplicação. Agora, a gente vai adotar o ponto. O ponto vai representar para a gente a multiplicação. Porque no 7º ano, a gente vai trabalhar a álgebra, e na álgebra a gente vai substituir números por letras. E essas letras, né, muitas das vezes a gente vai usar o x. E para não haver confusão, e a gente não ficar pensando, será que é x da letra ou x da multiplicação? Então, agora a partir de agora, nós adotaremos o ponto para representar a multiplicação. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo? Gente, quando nós estamos trabalhando a multiplicação, a gente também tem as propriedades como nós tínhamos lá na adição. Então, a gente tem 3 propriedades bem importantes. Uma das propriedades é a comutativa, que nós já conhecemos ela lá da adição, né? Quando eu tenho 2 fatores e eu resolvo a multiplicação, se eu troco a ordem, essa ordem não altera o meu resultado, o meu produto. Então, eu coloquei exemplo aqui para vocês verem. 3 vezes 2 é 6. Agora, se eu troco a ordem e escrevo 2 vezes 3, eu também tenho como resultado o número 6. Né? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, propriedade comutativa, eu tenho somente 2 fatores. Depois, a gente vai ter a propriedade associativa. Na propriedade associativa, a gente vai ter 3 ou mais fatores. E aí, é a mesma coisa. Se eu troco a ordem desses fatores, não vai alterar o meu resultado. Então, eu coloquei um exemplo também para vocês se situarem. 3 vezes 4 vezes 5. 3 vezes 4 está dentro de parênteses. 3 vezes 4 é 12, vezes 5, 60. Agora, eu tenho 3 vezes 4 vezes 5. O 4 vezes 5 está entre parênteses, é o que eu vou resolver primeiro. 4 vezes 5, 20, e 20 vezes 3, 60. Ok? Outra propriedade, a propriedade do elemento neutro. A propriedade do elemento neutro nos diz o quê? Qualquer número multiplicado por 1 tem como produto ele mesmo, tem como resultado o número que é diferente de 1. Então, se eu faço lá 5 vezes 1, 5. 10 vezes 1, 10. Entenderam? Então, eu coloquei um exemplo aqui. 34 vezes 1, 34. Pessoal, outra característica muito importante é a multiplicação por zero. Sempre que eu estou multiplicando por zero, meu resultado também será zero. E aí eu coloquei um exemplo para vocês se habituarem. Ok? Alguma dúvida? Pessoal, para resolver a multiplicação, eu posso ter aí números muito grandes. Quando eu tenho números pequenos, tipo 3 vezes 4, 4 vezes 5, isso a gente faz de cabeça, faz direto. Mas quando esses números são grandes, o importante é a gente usar o algoritmo. Então, eu coloquei um exemplo mais simples para vocês entenderem. Então, eu coloquei ali 18 vezes 6. Coloquei o algoritmo e eu vou lembrar vocês, né? Quem já sabe, ótimo. Quem já esqueceu, vamos relembrar. A gente sempre começa a multiplicação pela unidade. 6 vezes 8, 48. O 8 está embaixo da unidade, o 4 eu vou colocar acima do número 1. Agora eu vou multiplicar o 6 pela dezena 1. 6 vezes 1, 6. E só então vou somar mais 4. Então, 6 mais 4, 10. A gente formou o número 108. Ok? Alguma dúvida? Todo mundo lembrou? Gente, se tiver dúvida, me procure no Skype. A professora sempre está lá
né? Estou corrigindo as atividades de vocês, mas é passo a passo, então demora um pouquinho mais, ok? Pessoal, e quando essa multiplicação é com 2 algarismos no multiplicador? Quando isso acontece, eu vou fazer o quê? Também vou usar a mesma coisa que eu usei lá quando eu multipliquei por um único algarismo. Vou começar pela unidade. 3 vezes 7, 21. O 1 fica embaixo, né, embaixo da unidade, e o 2, que é a dezena, vai subir, e ele vai ficar acima desse número 1. Agora eu vou multiplicar o 3 pela dezena 1. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Então, eu formei o número 51. Para multiplicar por 2, o 2 é dezena. Então, eu tenho que deixar a casa da unidade vazia. Ou coloco um quadradinho, ou eu coloco zero, não tem problema. Agora, eu vou multiplicar 2 vezes 7, 14. Esse 14 vai ser o 4 embaixo do 5, e o 1, que é dezena, vai subir, vai ficar lá em cima do 1. E aí, eu vou multiplicar o 2 por 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Esse 3, se vocês observarem, ele ficou fora, né, gente? Porque esse 3, ele é uma centena. E o número de cima não era formado, não formou centena. E aí, nós vamos adicionar esses resultados. E aí, a gente vai ficar com 391. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Vou mandar uma listinha de exercício, façam e me mandem lá por e-mail, tá bom? E não esqueçam, qualquer dúvida é só me procurar no Skype, tá? Beijo para vocês, estou com muita saudade.